Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá? Nós vamos dar continuidade à leitura deste livro do Dr. Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores. Eu vou colocar aqui uma playlist da leitura deste livro, tá bom? Eu estou apenas fazendo leitura e fazendo alguns pontos bem sucinto, tá bom? Para despertar o interesse dos irmãos, dos amigos, da audiência em ler. Leia. Ler faz bem, tá bom? Então, se inscreva, deixe um like, compartilhe, tá bom? E também comente se você quer que a gente desenvolva mais esse tipo de metodologia, tá bom? Nós vamos para o capítulo 3, o vídeo de número 4. Nós temos como título esse capítulo o sermão e a pregação, tá bom? Eu gosto sempre de mostrar para os irmãos para verem aonde nós estamos desenvolvendo aqui o sermão e a pregação, tá bom? Muito bem. Ele começa assim: ainda estamos procurando estabelecer a proposição de que a pregação é a tarefa primordial da igreja, bem como do ministro da igreja. Citamos provas bíblicas desta proposição, além de provas extraídas da história eclesiástica. Depois, nos esforçamos por desdobrar o argumento teológico, mostrando como a nossa própria teologia, ela insiste deixa eu só aqui mostrando, insiste nisto, por causa do tema que estamos abordando. Tendo feito isso, começamos a considerar algumas objeções a toda a questão. A primeira objeção foi: os tempos não mudaram. A segunda foi: tudo isso pode ser feito agora por meio da leitura, da televisão, do rádio e assim por diante. Isso nos traz a uma terceira objeção que indaga: tudo isso não poderia ser realizado mais perfeitamente por meio de debates em grupo? Por que tem de ser feito por meio da pregação? Porque esta forma específica não poderia ser a pregação substituída por alguma espécie de diálogo, conforme atualmente o chamam, ou por meio da troca de pontos de vista. Não devemos encorajar a apresentação de mais perguntas ao término do sermão, bem como um diálogo entre os ministros e os ouvintes? Tudo, naturalmente, no âmbito da igreja. Além disso, tem sido sugestão que isto poderia ser feito na televisão por meio de debates, que haja debates em mesa redonda entre crentes e não crentes, e os quais discutirão entre si. A sugestão é que isto não é somente um bom método de evangelização, o qual torna conhecida a mensagem bíblica, mas também, na época presente, um método superior à pregação. Uma vez que este método está obtendo grande apoio e, certamente, grande publicidade em muitos países nestes dias, temos de abordar o assunto. Gostaria de apresentar minha resposta na forma de uma outra reminiscência pessoal, e adoto esta forma para que os princípios envolvidos recebam maior destaque. Lembro-me por volta de 1942 que recebi o convite para participar de um debate religioso com um personagem muito famoso naquele tempo, a saber, o falecido doutor C.M.M. Jade. Ele fora alvo de intensa publicidade para não dizer notoriedade, por haver tomado parte no programa de rádio chamado de Conferência dos Cérebros.
Ele era um orador popular que na época tinha ideias que pendiam mais ou menos para o ateísmo. Pediram-me que debatesse com ele sobre religião na Sociedade de Debates União, na Universidade de Oxford. Não preciso incomodá-lo descrevendo as circunstâncias que estavam por trás do ouvinte, nem as razões por que me pediram que fizesse aquilo. Mas, na realidade, tudo se originou das minhas pregações. Esse é um dos motivos por que menciono o fato. Eu tomava parte em uma missão naquela universidade e o convite me foi dirigido como resultado direto de um sermão que eu preguei, certo domingo à noite. Não aceitei o convite, recusei-me a participar do debate. Eu estava certo em rejeitar aquele convite? Muito tomaram a posição de que eu estava errado, de que aquela era uma oportunidade excelente para pregar e expor o evangelho, porquanto a própria fama do Dr. Jade atrairia numerosa audiência que viria ao debate, de que isso também obteria a atenção da imprensa e assim por diante. Assim, muitos sentiram que eu estava rejeitando e perdendo uma maravilhosa oportunidade de evangelizar. Porém, naquela ocasião afirmei com convicção, como faço até hoje, que a minha decisão era a decisão correta. A parte de qualquer das razões detalhadas que darei, penso que toda aquela abordagem seria errônea. A minha impressão é que experiências desse tipo mostram com clareza que ela realmente é bem-sucedida ou conduz a algo bom. Ela provê entretenimento, mas até onde posso ver, baseando em minha experiência e conhecimento a respeito do assunto, ela raramente é frutífera ou eficaz como meio de ganhar pessoas para a fé cristã. Mais importante ainda, porém, são as minhas razões detalhadas. A primeira delas é, e para mim é uma razão suficiente por si mesma, que não podemos debater ou discutir sobre Deus. Ele não é um tema para debates, porque ele é quem ele é, o que é e o que ele é. Dizem-nos que o incrédulo não concorda com isso, e essa afirmação é perfeitamente verdadeira, mas não faz nenhuma diferença. Cremos nisso e asseverá-lo faz parte de nossa causa, firmados no ponto de vista que mantemos. Crendo aquilo que acreditamos sobre Deus, não podemos, em circunstância alguma, permitir que ele seja reduzido a tema para discussões, debates ou investigações. Nesta altura, alicerço o meu argumento na palavra dirigida pelo próprio Moisés diante da sarça ardente. Repentinamente, Moisés começou a ver o admirável da sarça ardente e quis aproximar-se para examinar aquele espantoso fenômeno, mas foi repreendido imediatamente por uma voz que lhe disse: Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Esse me parece ser o princípio normativo de todo este assunto. Nossa atitude é mais importante do que qualquer coisa que fazemos em detalhes. E conforme somos lembrados na Epístola aos Hebreus, sempre devemos nos aproximar de Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, dos versículos 28 a 29. Para mim, esta é uma questão extremamente vital. Debater sobre o ser de Deus de maneira casual, assentados confortavelmente em uma poltrona, fumando um cachimbo, ou um cigarro, ou um charuto, isto é para mim algo que jamais deveríamos permitir, porque Deus, conforme venho dizendo, não é uma espécie de conceito ou X filosófico.
Cremos no Deus Todo-Poderoso, glorioso e vivo, e não importando o que seja verdadeiro a respeito das outras pessoas, nunca devemos nos colocar ou deixar que nos coloquem numa posição em que estaremos debatendo sobre Deus, como se ele fosse uma proposição filosófica. Para mim, esta é uma consideração que sobrepuja as demais e é suficiente em si mesma. Muito bem, meus queridos, graças a Deus. É apenas uma leitura, querido, introdutória deste capítulo, sermão e a pregação. Ele está dando uma introdução, explicando, dando um pano de fundo para dizer, querido, que a pregação ela tem o seu papel primordial na igreja. Ou como ele mesmo aqui fala, que a pregação é a tarefa primordial da igreja, bem como do ministro da igreja. Ok? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.